Agora, se eu quero envolver mais retas, por exemplo, se eu quero comparar as retas, eu tenho aqui três opções possíveis. Eu tenho retas paralelas, retas concorrentes perpendiculares, que é um caso mais bonito ainda. Nas retas paralelas, o que eu vou querer analisar? Retas paralelas me fala que uma está do lado da outra, ou seja, a inclinação delas tem que ser igual. Quem está relacionado à inclinação, o valor disso é o coeficiente angular. Então eu falo que o coeficiente angular de uma reta é igual ao coeficiente angular da outra, o que vai diferenciar o coeficiente linear. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação aqui, ó, 2x mais 3, posso falar que ela é paralela a essa aqui, suave 2x menos 5. São duas retas diferentes, duas informações diferentes, mas como o coeficiente angular é igual, eu consigo afirmar que elas são paralelas. Se eu botasse aqui um negativo aqui, pum, deixou de ser paralela. Uma está crescente, outra está decrescente. Mas se as duas têm o mesmo valor e estão com o mesmo sinal, fechou, são paralelas. Aí eu já tenho essa suspeita aqui. Retas concorrentes são duas retas diferentes, duas equações diferentes, por exemplo, 2x mais 3 e aqui é menos 5x mais 5, ou seja, os coeficientes angulares são diferentes. E sempre vão se tocar em um ponto aqui. Retas paralelas nunca se tocam, nunca existe um ponto que eles vão se tocar. Mas retas concorrentes sempre se tocam em algum ponto. Para descobrir esse ponto aqui, a gente costuma fazer um sistema entre elas, que aí você consegue achar um valor de x e um valor de y, que é justamente o valor que elas se encontram. Agora, existe um caso especial, que eu tenho aqui, por exemplo, duas equações também, em que um está perpendicular ao outro. E esse caso especial é quando eu tenho essa relação, em que aqui, por exemplo, vale 2x mais 5, e aqui o coeficiente angular dessa reta aqui, para ser perpendicular à outra, ela tem que ser negativa o inverso da outra. Mais 7, por exemplo. Então, é um caso de perpendicularidade. Está obedecendo essa regra aqui, olha. O coeficiente angular de uma reta tem que ser igual ao negativo inverso da outra. Então, se o coeficiente angular é 2, o outro tem que ser o negativo, já coloca o inverso, igual com menos sobre 2. Se fosse aqui, por exemplo, menos 2x, aqui seria mais 1 meio, porque tem que ser sempre o sinal contrário. Então, o sinal contrário desse e esse número invertido, colocando ele ali para baixo. Então, é uma condição de perpendicularidade, ou seja, é bonitinho. Então, eu posso colocar isso num exercíciozinho, para eu te pedir para... Te dou uma equação, te dou um ponto em que eles estão se encontrando aqui, porque eles sempre vão se encontrar num ponto, já que ela é concorrente. E eu te peço para você encontrar outra equação através dessa relação. Então, eu tenho que saber disso aqui. E, por causa disso, é bom saber essa outra relação aqui. É um jeito mais reduzido, mais genérico, mais esperto, de você encontrar a equação do geral de uma reta, sabendo um ponto sobre ela. Posso expressar que é y menos y0, m, x menos x0. Então, sabendo essa formulazinha aqui também, tipo, ela nasce ali de uma dedução. Ela é prática, muito prática. Então, esse x0 e y0 é um ponto dessa reta, só que é o ponto dessa reta que normalmente está em comum com outra reta. Então, é tipo assim, tô te dando tudo aqui. Então, o que vai acontecer? Primeiro, essa reta está na equação geral. Eu preciso mexer com coeficientes aqui angulares. Então, joga para a equação reduzida. Então, se está assim, olha, isola o y. Joga o 2x para lá e o 6 para lá. Vai ficar assim, ó. Menos 4y é igual a menos 2x menos 6. Resolve o problema do sinal. Inverte o sinal de todo mundo aqui. Vai ficar mais aqui. Pega esse 4 aqui e joga para lá dividindo. Então, y vai ficar 2x sobre 4 mais 6 sobre 4. Faz separadinho que é melhor. Então, aqui vai ficar meio. Meio ou x sobre 2. Simplificando. Aqui vai ficar 3 sobre 2. Beleza. Então, essa é a equação reduzida nessa situação. Dada a equação reduzida aqui, o coeficiente angular dessa reta, você sabe que vai valer quem multiplica o x, que é 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular da outra reta que é perpendicular a ela, que se toca aqui no menos 3, é como se fosse assim, olha, essa reta aqui vale x sobre 2 mais 3 sobre 2. Essa reta aqui é quanto? Que é o que eu estou te perguntando. Qual é a equação geral dela? Sabendo que nesse ponto aqui se encontraram no menos 3 e 0 aqui. Então, bom, sabendo isso, o que eu vou fazer? O coeficiente angular dessa aqui, que a gente acabou de descobrir, vale meio. Então, o coeficiente angular dessa outra aqui, vou chamar aqui de S, da reta R vai ser o quê? Vai ser o sinal contrário dessa, então, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo, e o inverso dela. Então, se é 1 sobre 2, inverte, vai ficar 2 sobre 1, ou seja, 2. Então, já sei o coeficiente angular dessa reta aqui, que vale menos 2. Agora é só descobrir, terminar de achar a informação, que eu posso usar essa expressão aqui,
Então vou pegar y é y geral, porque eu estou querendo encontrar a equação. Deixar aqui, ó. Y é y geral, que eu quero encontrar a equação. Menos, aqui y0 significa que é o y de um ponto. E eu estou te dando esse ponto, o ponto em comum. O y0 dele vale 0. É igual ao coeficiente angular. O coeficiente angular vale menos 2, que a gente acabou de achar. Dessa reta aqui nova. X, em geral, que eu quero achar a equação. X0 é o valor que está lá no seu ponto, menos 3. Então vai ficar assim, olha. Y0, y menos 0 é 0. Aqui vai ficar menos 2, x menos 3, x mais 3. Multiplica o menos 2, então vai ficar y igual a menos 2x menos 6. Então, a equação aqui reduzida dessa outra reta é menos 2x menos 6, que é o objetivo. Então, mais ainda se cobra a perpendicularidade, que a gente vai explorar mais. Então, te dou uma equação geral, te dou um ponto, te peço para retomar alguma coisa aqui da outra equação, através desse passo aqui. Então, lembrando que essas duas coisas vão ser importantíssimas. Isso aqui só se aplica para a perpendicularidade. Isso aqui é bom quando você tem um ponto e eu quero achar a equação geral sabendo o coeficiente angular dessa reta.